Ideias em Debate. Olá, no ar programas Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é Suzana Duval Mori. Suzana é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Jovem, talentosa e muito dedicada à sua carreira, ela criou um paradigma, sendo a primeira mulher a assumir a presidência do sindicato, uma entidade que era predominantemente ocupada pelo sexo masculino. Mas a Suzana, com o trabalho dela, junto às suas bases, à sua categoria, conseguiu conquistar esse posto. A Suzana é paulista, mas a Suzana já me contou aqui que durante a sua infância e juventude, ela viveu no estado de Alagoas, para onde seu pai foi transferido. Posteriormente voltou a São Paulo, é uma pessoa muito eficiente na sua profissão, ela é também instrutora de tiro na Academia Nacional da Polícia Federal e acompanhou vários presidentes que chegaram ao Brasil, principalmente o presidente Obama. Ela fez parte da equipe que fazia a segurança do presidente Obama. Isso é muito importante, foi destacada para esse cargo por ser uma pessoa eficiente nessa área. Suzana, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Como você desenvolveu um trabalho junto à categoria dos policiais federais de São Paulo, para chegar a presidente do sindicato, uma entidade que, com todo respeito aos nossos pares aí, né, masculinos, é predominantemente dominada por pessoas do sexo masculino. Olha, eu vinha desenvolvendo um trabalho, né, com relação na reforma da Previdência, acompanhando os trabalhos da reforma da Previdência no Congresso Nacional. E aí os próprios colegas foram percebendo e aí me convidaram para montar uma chapa. No começo até eu tive uma resistência, né, porque na Polícia Federal, aqui no estado de São Paulo, só tem 8% de mulheres, né, são muito poucas mulheres. Não sabia qual que seria a reação de ter uma mulher à frente do sindicato, mas eu tive muito apoio. E aí, por conta desse apoio, a gente lançou a nossa chapa e tivemos a vitória com 67% dos votos. Então foi uma boa conquista. 77% dos votos é uma vitória, não é boa não, é uma vitória assim, maciça, né? Muito importante realmente. Agora eu queria que você voltasse um pouco, me dissesse o que te levou a optar pela carreira de policial federal. Olha, eu fiz faculdade de Direito, então a gente estuda também a parte de processo penal, acaba estudando um pouco essa parte da segurança pública e sempre me atraiu. Mas o que me fez querer mesmo entrar para a Polícia Federal foi quando começaram aquelas operações e a Polícia Federal mostrar ali que estava disposta a combater a criminalidade, a prender os corruptos, né? Mesmo que isso, mesmo se fossem pessoas muito poderosas, né, e com muito dinheiro, não deixaria de fazer o seu trabalho por conta disso. Então isso me atraiu bastante porque eu vi ali realmente uma mudança, né, no país. Então uma instituição que estava começando a mudar essa cultura que nós temos no país. Então isso me atraiu muito. E aí eu passei a estudar para o concurso, tudo, e foi o concurso realmente que eu queria fazer e a instituição que eu queria fazer parte. Ou seja, né, com todo respeito à ação dos policiais federais, a Polícia Federal é um órgão, né, de Estado, deixar bem claro isso, não é um órgão de governo, que às vezes as pessoas confundem, né? A Polícia Federal é órgão de Estado, não é órgão de governo. Então, os governos passam e os policiais federais continuam cumprindo o seu dever com a nação, né? O que a Suzana quis dizer, entre outras palavras, que ela sentiu orgulho disso, a gente pode aqui falar, é que a Polícia Federal deixou de ser uma polícia de cartório e passou a ser uma polícia de ação, de determinação, independente de quem tivesse lá o seu RG com sua característica de melhores ou maiores, entendeu? A Polícia Federal agia sempre em defesa dos interesses maiores da nação, né? Agora, falar em interesse maior da nação, a gente sabe que você atuou muito
em relação à PEC 32. Né? Isso. Como é que é esse comportamento, como é que essa luta, essa determinação sua? Olha, a PEC 32, né, a PEC da reforma administrativa, e a gente vem acompanhando essa PEC desde quando estava indo o texto sendo produzido no Ministério da Economia. Tivemos diversas reuniões com a equipe econômica e fomos tentando mostrar a realidade do serviço público, né, o que impactaria. E assim, uma questão que é certa é que realmente a gente precisa modernizar o serviço público, precisa melhorar aí as instituições, trazer mais adaptar já ao mundo mais moderno, né? Nós temos muitas instituições que elas ainda estão num formato muito antigo e não se modernizaram, né? E o próprio serviço público, para trazer mais eficiência, mais produtividade, né? Menos burocracia e, enfim, isso e conseguir atingir aí o objetivo da população, que é prestar uma segurança pública de qualidade. No entanto, essa PEC, ela teve um primeiro relatório e que foi sendo construído, né, e que tinha alguns pontos positivos, outros pontos negativos, né. Quando eu falo pontos positivos e negativos, eu falo com relação à sociedade. Mas o problema é que ela realmente foi modificada várias vezes, né. Quando o relatório foi para a Câmara dos Deputados, acho que ele chegou a ser modificado umas 7 vezes, então, assim, acabou perdendo a essência de muitos institutos que estavam sendo colocados na PEC, ficou extremamente confusa, né, e com vários dispositivos perigosos mesmo para as entidades e para a população, que podem impactar no serviço que será prestado. Por exemplo, questão de estabilidade, né, a retirada da estabilidade dos servidores públicos. Isso é extremamente perigoso, porque um servidor que não tem estabilidade, por exemplo, no caso de um policial federal, e aí ele cumpre uma medida restritiva contra alguma autoridade importante, contra alguma pessoa que tem muito poder, ele com certeza será perseguido e demitido. Então, nós não teremos essa mesma Polícia Federal que nós temos hoje. E então, isso é muito importante a gente pensar a respeito. É lógico que aquele servidor, ele não pode ser eterno no cargo, se ele comete falhas, ele não pode continuar, ele tem que ser demitido, mas hoje nós já temos meios. Tanto é que tem, assim, se a gente for contar, são diversos policiais que já foram demitidos na Polícia Federal, e a Polícia Federal não tem problema em investigar e fazer esse trabalho internamente também, e até para dar o exemplo. E acho que a medida de retirar a estabilidade dentro de um órgão que precisa de uma segurança para trabalhar é muito perigosa. Inclusive porque em outros países mais desenvolvidos, as polícias têm uma certa estabilidade para trabalhar, para evitar justamente as perseguições. Ou seja, né, a gente tem que ser bem claro aqui, traduzindo entre outras palavras, né, os deputados mudaram substancialmente essa PEC, principalmente em relação à autonomia de trabalho do policial, autonomia de trabalho da Polícia Federal, ou seja, querem tirar a função da Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, não polícia de governo, para que deixe o policial, se entendeu? Uma questão muito objetiva para você entender, com a espada na cabeça. Ou seja, ele está trabalhando ali, quando ele vai fazer alguma investigação, que encontra um deputado ou um senador com dinheiro na cueca, ele vai ter preocupação de assim, como é que eu vou agir aqui se amanhã ou depois esse mesmo deputado, esse mesmo senador pode interferir politicamente para prejudicar o trabalho eficiente do policial. É mais ou menos isso, né, Suzana? Isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Isso é muito preocupante. E isso é preocupante por uma questão muito séria, que afeta diretamente a sociedade. É a sociedade que é impactada com essas mudanças, né? Então é preciso, né, Suzana, que os deputados que estão aqui nos assistindo, inclusive a população, que defenda essa questão, sabe? Essa PEC
as modificações que elas sofreram, elas realmente vão trazer prejuízo. Não é para o trabalho do policial, não. É para a sociedade, porque o policial vai continuar exercendo o seu trabalho. Ele está ali para cumprir as obrigações dele em defesa da sociedade. Agora, Suzana, eu quero que você me diga o seguinte, essa questão da modernização da Polícia Federal, como é que você, à frente do sindicato, e a Polícia Federal como um todo, vê essa questão da modernização do aparelhamento da Polícia Federal? Olha, a Polícia Federal ela vem se destacando muito em razão das operações. E as operações elas são uma forma menos burocrática que foi encontrada de se trabalhar. Então a ideia mesmo era que a polícia toda passasse a trabalhar num molde mais próximo ao que hoje nós temos das operações. Então, com menos burocracia, né? Hoje a gente entende que o inquérito ainda é muito burocrático, né, com muitas formalidades e que atrasa demais, acaba não tendo muita eficiência, acaba não trazendo resultados práticos, né? Os trabalhos são concluídos, né, arduamente pelos servidores que trabalham com inquérito, tudo, mas ele não traz tanta efetividade, a localização dos procurados, a prisão dos culpados. Então, se a gente pega e compara as operações, a efetividade das operações com a dos inquéritos, a gente percebe que as operações são muito mais ágeis e muito mais eficientes. Então, a ideia seria no sentido de desburocratização, né? Agora nós temos o projeto do Código de Processo Penal, que é uma excelente oportunidade para se pensar a respeito e trazer uma polícia menos burocrática, com menos com menos formalidades, né? mais eficiência e mantendo as garantias, né, de quem está sendo investigado. Obviamente, acho que isso tem que ser mantido o tempo todo, mas que se mantenha essas garantias de uma forma que não seja tão amarrado e tão burocrático, que seja uma forma que a polícia possa estar mais perto das provas, né, e não trancada numa sala de um edifício público com um monte de papéis e relatórios e longe do crime, né? Eu acho que o policial ele tem que estar mais próximo do crime para a investigação ser mais eficiente. Ou seja, uma polícia não é só mais próxima do crime, é uma polícia também que seja uma polícia de inteligência, né? Uma polícia que haja de maneira inteligente. A questão dos processos, dos inquéritos no Brasil é muito séria, né? Tem pessoas que vão lá, são condenadas, ou às vezes nem condenadas, e às vezes existe prescrição do prazo. A lentidão é tão grande da justiça que o trabalho desenvolvido pelo policial, o trabalho desenvolvido na investigação, acaba sendo jogado, você entendeu, embaixo do tapete, porque a lentidão da justiça é muito grande. Aliás, não é só uma queixa da Polícia Federal em relação à lentidão da justiça. Isso é uma queixa da sociedade. A sociedade reclama muito em relação a isso. A lentidão da justiça faz com que sejam beneficiados muitos daqueles que podiam estar hoje cumprindo, né, penas por terem transgredido a legislação, né? Essa também é uma questão que deve ser avaliada, né, com profundidade. Vamos fazer um rápido intervalo aqui, Suzana, e depois eu queria que você falasse um pouco mais, entendeu, da atividade sua desenvolvida à frente dos sindicatos policiais federais do Estado de São Paulo. Voltamos já. Colônia de Férias dos Comerciários de São Paulo. Venha conferir, situada na Avenida Guilhermina 240, Praia Grande. Em nossa colônia temos ótima acomodação para você e sua família. Quartos com mobiliários sofisticados e atendimento familiar. Temos à disposição grande infraestrutura de lazer, piscina adulto-infantil, brinquedoteca e muito mais. Temos também um ótimo restaurante no local para suas refeições. Venha passear e curtir nossa colônia. Usufrua do que é seu. Tenha dias maravilhosos na Praia Grande. Traga toda a sua família e seus amigos. Comodidade e lazer é aqui. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Meus amigos e minhas amigas, comerciárias e comerciários, dia 30 de outubro
é o nosso dia. É o dia daqueles que são verdadeiros servidores públicos da nossa sociedade, só não tem estabilidade no emprego e não tem aposentadoria integral, mas se doam para a sociedade, constroem a sociedade. E é por isso que o sindicato tem um respeito muito grande pela categoria que nós representamos. Temos os 2 dias a mais no salário nesse dia, conquista do sindicato. Temos vários dias para a mulher cuidar da sua família e dos seus filhos. O comerciário e a comerciária são guerreiros e guerreiras que dão ao nosso país um colorido extraordinário, nos dão a esperança, porque todo o ser humano consome, ou consome no supermercado, ou consome na loja de sapato, ou na loja de roupas, ou consome flores, ou consome carro, ou consome sonho. E nós somos aqueles portadores do valor mais importante, é a esperança, a solidariedade. Comerciário e comerciária, nos orgulhamos muito dessa data, 30 de outubro, data que nós temos que valorizar muito, porque foi uma conquista, a regulamentação da nossa profissão que conseguimos, os sindicatos comerciais de São Paulo, nós conseguimos com a presidenta Dilma, nos anos anteriores, para valorizar mais ainda uma categoria que se dedica à sociedade. Viva os comerciários do nosso país! Voltamos. No ar, programas Ideias em Debate. A nossa entrevistada é Suzana do Valmore. Suzana é presidente do Sindicato dos Policiais Federais no estado de São Paulo. Ela está colocando aqui uma questão muito importante, uma questão que impacta diretamente na sociedade. É a questão dessa PEC 32, que abre a possibilidade do Estado, né, ou das entidades públicas contratarem funcionários em cargo de livre provimento, aqueles cargos que são nomeados, que são indicados, né? Indicado por deputados, indicado por senadores. Isso pode impactar muito na qualidade do serviço público como um todo. Por quê? Porque o policial, por exemplo, ou o servidor, ele não tem mais estabilidade no cargo, aí amanhã ou depois ele sai e ele pode ser substituído por um indicado de um deputado ou de um senador que, lamentavelmente, está sendo investigado. E talvez esse próprio servidor vai lá tratar da questão da investigação do primo, do parente, do sobrinho. Isso é preocupante, Suzana? Olha, isso é muito preocupante, porque realmente a PEC ela abre essa possibilidade. Então, o texto como saiu, ele realmente coloca tudo isso em risco, coloca essa possibilidade de contratação de pessoas externas do órgão, né, pessoas que não prestaram concurso, que não têm a especialização técnica, e o pior, esses cargos seriam para os cargos de liderança. Então, esses que não pertencem aos quadros técnicos dos órgãos públicos ainda viriam para liderar todo o órgão e poderiam, inclusive, colocar o órgão para trabalhar politicamente e não tecnicamente. Então, realmente seria muito preocupante, já que poderia interferir em investigações e, enfim, desfazer todo o trabalho que os servidores vêm fazendo e prestando para a sociedade. Ou seja, né, não só no caso da Polícia Federal, na Polícia Federal é muito mais sério, né, porque como são cargos de liderança, de repente pode colocar lá uma pessoa num determinado setor, que o setor é um setor especializado na investigação, né, políticos, na investigação, narcotráfico. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. A sociedade tem que ter esse olhar, né, que a PEC foi mudada pelos deputados, talvez por senador ou por aqueles que têm realmente interesse em fazer nomeações para esses cargos, né? Você acha que a ação da sociedade
pode mudar essa questão? Acho que sim, acho que é importante a sociedade acompanhar e fazer os movimentos que têm sido feitos, né? Se posicionar, buscar se posicionar contra essa PEC nas redes sociais, né? Primeiro procurar saber, entender a PEC e depois percebendo, né, que tem realmente essa situação que é periclitante para o serviço público, se posicionar mesmo e contra a PEC, tanto nas formas que a sociedade tem de se manifestar democraticamente, né? Tanto redes sociais, manifestações, enfim, das mais diversas formas, porque a maior prejudicada será a sociedade. Ou inclusive também, né, Suzana, mandando um e-mail para o deputado que você votou nele. Alerte ele, manda um e-mail para ele, sabe? Você tem todo o direito, sabe, de mandar um e-mail. Esse é o processo democrático. Alerte seu deputado, alerte seu senador. Manda um e-mail, vai lá, entra lá na internet, procura lá PEC 32, você vai encontrar, leia e vai verificar, né, que a Suzana aqui está coberta de razão. Não só ela, mas ela está sendo porta-voz daquela ansiedade que hoje afeta todo servidor público. Afeta não só os policiais federais, mas afeta todo servidor público, né? O servidor vai se deixar, de repente, a Polícia Federal hoje, que é uma polícia, né, de Estado, ela pode se transformar numa polícia de governo, né? Então, o governo que estiver no poder no momento, você entendeu, pode manobrar a Polícia Federal, as investigações indicando os seus aliados, né, da maneira que achar mais conveniente. Isso é prejudicial para a sociedade, prejudicial para o bom andamento, você entendeu, do serviço público. Suzana, eu queria que você me falasse aqui mais um pouco o seguinte, né? Hoje, como você acabou de me dizer, apenas 8% das mulheres, né, fazem parte do corpo de funcionários da área da Polícia Federal no estado de São Paulo. Isso. Como é que essas mulheres estão se posicionando? Porque, na verdade, é o seguinte, é muito pouco mesmo, né? Nós sabemos que a sociedade brasileira é composta de 51% de mulheres. Sim. Agora, ter 8% apenas nesse quadro é muito pouco. Como é que hoje as mulheres policiais, né, federais do estado de São Paulo estão se comportando diante desses fatos? Existe, por exemplo, dentro das entidades, cargos específicos para a mulher? Como eu dizia, por exemplo, né, vamos ser mais claro, existe lá na Federação dos Policiais Federais um cargo, uma secretaria específica da mulher? Sim, agora acabou de ser criada, né, uma diretoria da mulher dentro da Federação Nacional dos Policiais, né, que congrega os 27 sindicatos de policiais federais do Brasil. E essa diretoria veio justamente com essa pauta, né, de buscar o que essas mulheres tão poucas, né, estão precisando, porque tem muitas características próprias das mulheres policiais e que acabam não sendo percebidas ou ouvidas em razão do número ser muito pequeno, porque geralmente tem uma mulher em cada setor. Então, assim, questões às vezes simples, né, mas questões assim, de local para amamentação, né, como que aquela mulher policial que está gestante, se ela vai entrar nas operações, se não vai, qual que é o trabalho que ela pode fazer, né? Tem ainda um pouco de incompreensão nessa parte por conta do número ser muito pequeno e acabar as mulheres policiais acabam ficando um pouco esquecidas. Mas a própria Polícia Federal já tem percebido isso, tanto é que tem feito cursos de tiro específicos para as mulheres, né, cursos de direção operacional específicos. Então as mulheres treinam com os policiais, né, o grupo todo junto, mas também tem os treinamentos específicos. Hoje tem coletes específicos para a mulher, né, para anatomia feminina, que antes não havia. Então hoje a própria instituição já tem se preocupado em verificar essas questões. E a diretoria da mulher vem para reforçar e vem para ver mesmo os problemas específicos e procurar tratar com a administração
E foi uma luta muito grande para sair a diretoria da mulher, até porque são muito poucas mulheres. Então, a maioria falava, mas para que isso? Esse né? número de 8% no estado de São Paulo se reflete no país? Olha, no país é em torno de 13%. No país? No Brasil, o número de mulheres policiais federais é em torno de 13%. No país como um todo? No país como um todo. E aí, para a criação da diretoria da mulher, tinha que passar por um conselho. Hoje mesmo, na federação, não existe nenhuma mulher que compõe os quadros da diretoria nem do conselho. Então, mas foram homens que votaram a favor de incluir a diretoria da mulher. E é mais um espaço também, é um espaço que muitas vezes é chamado até... as mulheres às vezes são chamadas para se colocarem, se posicionarem em audiências públicas, né, na Câmara, no Senado, e então precisava também ocupar esse espaço, né, politicamente, e trazer a voz, trazer quais as questões que precisam ser trabalhadas e melhoradas. Apesar do número, né, ser pequeno, 13% para a realidade, né, da mulher e do homem no país, mas é um número significativo, né? Significativo, e a gente chega à conclusão que não poderia ser esquecido. Mesmo como você frisou aqui, né, a criação dessa nova diretoria foi votada por homens. Na verdade é porque nesse composto só tinha homens. Exatamente. Né? Então eles tinham que perceber assim, né, que estava faltando ali, né, uma voz feminina, um diferencial feminino, um pensamento diferente, você entendeu? Então estava faltando esse olhar feminino que é muito, sabe, a mulher é muito perspicaz nesse olhar, então estava faltando até esse olhar feminino. Quem sabe isso aí pode mudar, inclusive, esse conceito e ampliar a participação da mulher também nesses cargos, né? A mulher começar a perceber que, olha, agora a gente vai ter mais espaço, agora eu posso participar mais ativamente dos concursos, porque no concurso público não existe de parte para a mulher, parte para o homem. O concurso público passou, independente do sexo, não é isso? Exatamente. É aberto para todos, né? Então, quem se inscrever e for aprovado na prova, mas a gente percebe que já tem uma procura menor mesmo por mulheres nos concursos policiais, né? Talvez até por conta da atividade, né? Ser uma atividade que sempre foi ocupada eminentemente por homens, também por conta da necessidade de você precisar também de uma dedicação física, né? Então tem um desgaste físico, né? E terá que compor equipe junto com homens, então tem que também treinar, né? Tem provas físicas, então também tem que estar preparado fisicamente. Talvez isso também seja um pouco de empecilho para aquelas mulheres que pensam em querer entrar, às vezes acabam desistindo por conta disso, mas é importante que saibam que tem espaço para a mulher na polícia, é necessário, né? A mulher exerce muitas vezes alguns trabalhos ali que só podem ser exercidos por uma mulher policial, então a gente tem que continuar incentivando para que as mulheres façam concurso e venham trabalhar na PF. Olha, para você que é jovem, para você que é mulher, esse recado dado pela Suzana é muito importante. É importante perceber o seguinte, que o que a Suzana está colocando aqui é que a mulher na Polícia Federal, ela não será uma mulher voltada para um setor administrativo, ela será voltada realmente para um setor de inteligência, um setor de ação, um setor de investigação. Talvez aquilo que você tem vontade, desejo de fazer e tem alguma dúvida em relação a isso. Se você tem dúvida, quer ser um agente da Polícia Federal, você, mulher, está aqui. A gente vai deixar aqui o endereço da Suzana, o endereço do sindicato da qual ela representa. Entre em contato com ela, busque informação com ela e com o departamento dela lá. Com certeza ela vai te detalhar melhor o que significa a instituição Polícia Federal, a instituição em defesa do Estado e da sociedade. Suzana, muito obrigado pela tua entrevista, ela foi muito esclarecedora. Infelizmente a televisão tem tempo e o nosso tempo terminou. Obrigado você e até o próximo programa.
Ideias em Debate.